Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, 23 de julho de 2020, quinta-feira, estamos iniciando mais um bate-papo com os amigos e com as amigas, né? Hoje estamos a 2 dias do dia do colono e do motorista. Então nós vamos começar. Boa noite, Marisol, né? Boa noite, pessoal que está entrando aí, ó, todos e todas bem-vindos. Nós vamos começar com uma música que eu vou ler o poema, não é? Eu vi o moço metido a bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir dele, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos para este fulano de tal. Não ri, seu moço, daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, para te alimentar, na roça está lutando. Se o terno dele não está na moda, não é motivo para dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. E se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te pede nada. É um roceiro que orgulha a pátria e colhe o fruto da terra lavrada. Então, essa é a nossa pequena homenagem aos colonos, né, que produzem o alimento, né? O nosso alimento vem 70%, né, do que a gente come vem da agricultura familiar, da agricultura de economia familiar, que deve estar com saudade, né, do fortalecimento do Pronaf, como foi no governo Lula, do programa de aquisição de alimentos, do mais alimento para comprar trator, comprar, né, equipamentos, caminhonete, etc. e tal, né? E também as compras da merenda escolar que nós instituímos aí pelo PNAE, né? E tantos outros projetos do Lula, do Tarso, do Olívio, né? Quando dava uma seca, né, durante os nossos governos, a gente socorria os agricultores, né? Hoje estão esquecidos. Né? Dos caminhoneiros também, né? Os motoristas tão importantes para o funcionamento da sociedade, né? Aliás, todas as profissões são importantes. Eu lembro que os caminhoneiros, nós fizemos o pró-caminhoneiro, né, com juros subsidiados para comprar caminhão novo, né? Depois alguns acharam que estava ruim, que era muito barato, e daí incentivava a comprar e depois não conseguia pagar. Mas, gente de Deus, é uma oportunidade da pessoa ter um patrimônio, né? É isso que o governo tem que fazer para que as pessoas possam ter acesso às coisas. Boa noite, Rosane Quevedo. Boa noite, Geisiane Garcias Moreira. Boa noite, amor. Mi dulcito, como estás? Tô bem, então. Tá acordando? Tá cansada? Vocês aí estão cansados? Nós estamos cansados, mas a gente, para prosear com os amigos e as amigas, a gente, né, se anima, não é? Rosa Giovannone, Rosane Quevedo, Joana Ferronato Fagundes, Jorge Borges do Amaral, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre várias coisas, sobre a conjuntura municipal, né? O que aconteceu, as alianças, um resumo do nosso programa de governo, o Fundeb, que nós tivemos a grata satisfação de aprovar na segunda-feira, né? Mas ele vai para o Senado ainda, e não fosse a mobilização social, né, nós não teríamos aprovado. Eu lembro também quem não valorizava essas políticas. Lembrem de 2016 que as pessoas diziam: o Brasil não tem nada, não tem saúde, não tem educação. O SUS já provou agora na pandemia a sua importância. Espero que nunca mais falem em privatizar o SUS. Até porque eu falei semana passada, esses dias quando falei sobre a saúde, o que foi a saúde privada, né, no Brasil com o INAMPS, a maior fábrica de fraudes. Né? Isso sempre, não é de fraudas, tá? É de fraudes. Tá? Já vista na história desse país, durante a ditadura militar. Tá? Bueno, nós aprovamos, graças à mobilização, né? E em 2006, o Lula aprovou o Fundeb, o ministro Haddad, Fernando Haddad, né? E a educação básica no Brasil teve uma transformação, né? Tanto é que 94% das escolas
municipais fechariam o ano que vem se não tivesse a renovação do Fundeb, né? Então os nossos deputados, a população se mobilizou e ainda assim 7 deputados bolsonaristas ainda tiveram a coragem de votar contra, né? Sem falar no Van Hatten, aquela excrescência política, não é? Também votou contra, né? Aqui no Rio Grande do Sul. A Bianca Spinelli. Ó, o Bob quer falar, ó. Tá quando ele for? Ele quer participar. Bianca Spinelli. Bonito era ver os caminhões comprados com o pró-caminhoneiro com faixas pedindo fora Dilma e intervenção militar. É incrível isso, eu vi isso. Né? Ali no Tio Hugo, eu fui ver, porque a gente gosta do movimento trabalhador, né? Pensei, vou dar uma mão. Chego lá, pede intervenção militar, mas daí se eles são atendidos no coisa, eles vão pro pau, daí estão fazendo greve. Geroni dos Santos nos acompanhando. Geroni. Geroni. Um abraço. Um abraço, Geroni. Um abraço forte aí. Seja sempre bem-vindo. Então nós conseguimos aprovar a revelia do Bolsonaro, do bolsonarismo. Aquele ventral ficou 1 ano no ministério e só o que soube fazer foi folia, desagregar, não trabalhar nada sobre o conteúdo da educação. Foi 1 ano perdido na educação. Já estamos no 4º ministro da educação, né? E graças ao... quem diria, gente? O Congresso está salvando o país. Já salvou na questão do renda básica emergencial, porque o governo queria R$200, né? Agora, salvou no Fundeb. E teve mais 1 ou 2 outros casos aí que o Congresso... E aí o Bolsonaro teve a cara de pau de na terça-feira dizer, aprovamos o Fundeb, mas eles eram contra... Eles queriam um Fundeb que começasse em 2022, 2021, não existia na agenda deles. Vocês imaginam isso? E aí tem candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, que será candidato a prefeito, ou pré-candidato a prefeita, que será candidato a prefeito, que não sabe o que o seu partido estava fazendo lá em relação ao Fundeb. E se não fosse a mobilização, inclusive, daqueles, que eu volto, que lá em 2016, inclusive professores e professoras, que sabendo da importância dessas políticas acharam que isso era conquista dada, que nunca mais ia se tirar, pois viram que tiram, se não tiver mobilizado e que tem que valorizar, é que nem na vida, tu conquista as coisas, tu tem que cuidar do SUS, tem que cuidar da escola pública, tem que cuidar das coisas. Quiseram lavar, jogar fora a água com a criança junto da bacia. Isso não pode acontecer. É por isso que nós nos inspiramos em figuras importantes da política brasileira para defender o serviço público. É por isso que a gente se inspira em Leonel de Moura Brizola, doutor Leonel de Moura Brizola. É por isso que a gente se inspira em Olívio de Oliveira Dutra, na questão da participação popular, da transparência, Essas pessoas que lutaram pelo serviço público, para que o Estado brasileiro assuma o seu papel nas 3 esferas, no município, no Estado e na União, para que políticas como o Fundeb continuem existindo e se ampliem, políticas como o SUS continuem existindo e se fortaleçam, e não o inverso disso, Geisiane Garcias. A nossa companheira Rosa Quevedo Giovanni lutou muito pelo Fundeb, articulou professores, mobilizou a sociedade, alertou aqueles que não estavam alentados, Rosinha? Ela lembrou, e o Leite disse não na votação do Fundeb. 20 governadores assinaram o manifesto pró-Fundeb. Eduardo Leite não assinou. E no mesmo dia da votação do Fundeb estava no Roda Viva e disse que votaria de novo no Bolsonaro. É esse que às vezes, só porque é educadinho, às vezes as pessoas pensam que é diferente. O que ele está fazendo o que prometeu, gente, acabar com o serviço. Eles chamam de modernização, enxugamento da máquina pública. Tem um nome bonito, parece um texto, quase uma poesia. O enxugamento da máquina pública e outra palavra, o dinamismo, para funcionar. Sabe o que é isso? Isso é não ter serviço público para atender os que mais precisam, os pobres, porque os ricos eles vão atender. Ou eles não precisam de atendimento. É de duas uma. Ou os ricos nem querem atendimento, que é o caso da escola pública, os ricos nem querem que tenha escola pública. Eles botam o dedo na particular e seguem. A universidade eles querem privada também, porque eles podem até comprar, de repente, o canudo lá. Eles não querem escola pública. Agora, eu fico pasmo com gente pobre que não pode pagar por serviços públicos e quer que privatize. Aí eu fico pasmo.
Quando te vê, estamos vendo nos últimos anos a possibilidade de pobre entrar na universidade pública, né, como não acontecia. Eu era do movimento estudantil há 20 anos atrás, né, estou velho já, né? Eu era do movimento estudantil e a gente defendia a universidade pública, gente, e diziam pra gente, mas não tem pobre lá, só tem rico. E era verdade. Era muito difícil os pobres entrar, embora existia o vestibular, mas tu não tinha um canal de acesso. Aí nós criamos o FIES, ampliamos o final, o Enem, o SISU, o ProUni, né? E as pessoas começaram a ter acesso. Então, e essas figuras que defendem isso têm sua sustentação, gente. É nos municípios. E tem gente que acha que a eleição no município é só votar em quem é gente boa. Mas se eu só votar em quem é gente boa, eu posso votar em qualquer um dos candidatos. Tudo é gente boa. Dá para comer carne junto, prosear sobre futebol. Não tem problema. Agora eu quero saber o seguinte, o que defende? Quais os deputados que eles vão apoiar nas eleições? Quais as políticas que eles defendem? Porque nós se salvamos segunda-feira nessa votação. Foi quase um milagre. Né? Porque eu queria ver o que ia acontecer nesse país se não aprova. E eles não queriam aprovar. E eles vêm, eu vi que o Leão ali falou em enxugamento, né, mestre? E quando eles vêm com a proposta de enxugamento, corte de gastos, né? É umas firulas para cortar direito de pobre. E aí tem pobre que apoia, pensando em cortar o do vizinho, não o dele. Às vezes não se reconhece como pobre. Tem um golo 98 e pensa que é rico, né, cara? As coisas do Brasil, né? Porque em outros lugares não é assim. Inclusive a direita em outros países defende programas sociais. Mas no Brasil não. No Brasil nós estamos com uma loucura. Uma coisa doentia, né? Nós já vamos falar daqui um pouco da Corsã de novo, né? Porque também nós temos um problema na água e insolidariedade que Deus o livre, né? Lembrar o pessoal de compartilhar. Pessoal, curtir, compartilhar, não custa nada, um cliquezinho ali, ó. Pá! Boa noite, Adailton Ritz. Azada, amador de cavalo, bicho velho. Elisângela Moraes. Curte, compartilha, leva mais longe a nossa mensagem, né? Para que as pessoas possam ouvir, possam concordar, discordar, né, da nossa fala, não tem problema nenhum, né? Faz parte da democracia, a gente gosta da democracia. Aliás, nesse debate de ideias é que surgem as coisas boas, né, para o país. Egisto Dal Santo Júnior. Egistinho, nosso mestre da música. Um grande abraço, força e resistência sempre. Fora Bolsonaro e abaixo essa burguesia estúpida e corrupta. Exato, isso aí, meu caro. Essa é a luta, meu caro. Marlene Moraes Corsato. Colonos que de sol a sol vivem trabalhando. Não isso percam aí. A esperança e a luz. Exatamente. E, inclusive, tem uma perspectiva de não viver da monocultura, sobretudo a monocultura da soja. Nós precisamos criar alternativas. Nós vamos fazer um programa especial. Inclusive, hoje falei com o Edgar Preto, né? Nós tivemos uma reunião com ele essa semana e hoje falei com ele de novo. Nós vamos fazer uma live especial com o João Edgar Preto, que tem toda a tradição na agricultura familiar, desde o Adão Preto, seu pai que foi o primeiro colono do Cabo da Enxada, que virou deputado. Tá aqui, tá o livrinho dele aqui, peguei para me inspirar hoje, né? E é reconhecido no Brasil. Nós vamos fazer uma live sobre agricultura familiar, tá? Da importância, já adiantando que nós precisamos trabalhar a questão da agricultura orgânica, da produção sem agrotóxico e de outras formas de produzir, né, que gerem renda, trabalho e dignidade. Nós temos que trabalhar a questão da internet no meio rural e no meio urbano, gente. Os sinais das operadoras em Soledade é uma vergonha. Nós precisamos ter acesso à internet. As pessoas não têm mais como viver sem internet. Não tem isso aí esqueçam. As pessoas vão enlouquecer se não tiver acesso à internet. Elas têm direito de se informar, de ter entretenimento, de ter... É uma questão hoje, entrou para a questão essencial. Né? Não tem. A minha filha de 5 anos, vamos sair, de 6 anos, vamos sair, Sofia. Cadê meu celular? As pessoas precisam, não tem. É como se tornou normal, como ter televisão, ter fogão a gás, ter geladeira. Né? Nós precisamos ter, as pessoas têm que ter acesso nos bairros, nas vilas e nas comunidades do interior. Tá? E isso está contemplado no programa de governo que estamos construindo. Cláudio Panis.
Qual a surpresa do PSDB, representado pelo governador, ser contra o Fundeb, ou a destruição do funcionalismo, ou de políticas públicas sociais? Muito bom ouvir pessoas esclarecidas. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Não é surpresa também o MDB e outros partidos da direita, como o DEM e tantos outros, que não defendem políticas sociais, que não defendem a participação efetiva do Estado nas políticas públicas. Então, aliás, o MDB, PL e tantos outros partidos hoje aí, PTB, fazem parte do Centrão. O Centrão hoje parece que o Bolsonaro já disse que vai entregar mais coisa pro Centrão, né? E o Centrão no Brasil, gente, é a extrema-direita, é uma coisa maluca. Os que se dizem de centro no Brasil são de extrema-direita, né? Os que se dizem de esquerda são social-democrata, inclusive esse que vos fala, né? Nós defendemos o Estado, a participação do Estado, a regulação, políticas públicas para atender as pessoas. O PT é um partido da ordem democrática burguesa. Não é um partido que se propõe a revolução social, é um partido que se propõe a partir de programas que atendam a maioria da população e atendam no final e ao cabo a todos, né? Com políticas efetivas, né? Rosane Quevedo. Essas são as novas façanhas do PSDB. Exato. A Rosa Giovannoni. A crise está trazendo mais de 2.000 alunos para as escolas do Estado. Do Estado. Exato. E em termos de ministério, né? O ministério devia já desde março, né? Estar pensando plataformas de como chegar o conteúdo para as crianças em todos os níveis, usando a rede existente, inclusive do próprio Fundeb, né, para chegar a recurso e ver como é que essas crianças vão ter acesso a conteúdos. Nas nossas escolas, às vezes, as pessoas os professores têm que ir nas casas, levar a folha, né? Nós tínhamos que ter criado, e deu tempo, são mais de 120 dias de pandemia, não tem uma que seja a atitude do governo no sentido de atender as nossas crianças, né? O Miraldi está dizendo que faz mais de 20 anos que tu já se formou. Não, me formei em 2004, mas o movimento estudantil eu fiz desde que entrei Não, me formei em 2003. Né? E desde 97 a 2013 eu fiz o movimento estudantil. Depois eu ainda ia nas reuniões lá com o Juliano Rosso, que agora será candidato a prefeito em Passo Fundo. Aliás, nós estamos aqui com um grupo, não estamos lutando isolado, Chiruzado. Sou pré-candidato aqui em Soledade, pelo PT, pelo PT, pela esquerda toda aqui, porque né, só tem eu, né, tchê? Só tem essa pré-candidatura de esquerda. Em Passo Fundo tem o PCdoB e o PT fecharam a coligação, o Juliano Rosso será candidato, ex-deputado. Em Santa Cruz, o PT e o PCdoB também vai ter a candidatura. Em Carazinho, meu amigo Godinho, que entrou comigo na juventude do PT, vai ser candidato a prefeito, na terra do Brizola. Né? O Brizola nasceu em Carazinho. Estava numa reunião esse dia, ele disse assim, mas em Carazinho nasceu o DR, é difícil da gente lutar, os ruralistas lá são muito reaças, mas em Carazinho também nasceu o Brizola. Né? Então, há esperança. Né? E Palmeiras, sempre tivemos candidato, então aqui na região nós estamos reconstruindo um movimento de esquerda. É um exemplo do que fez o velho PTB, do Brizola, Sereno Chaise, César Preto e tantos outros aí que lutaram na região. Ivone Moraes Silveira. Boa noite, Alisson. Boa noite, dona Ivone. Verdade, eu nunca consegui fazer uma faculdade porque no meu tempo não tinha o que tem hoje. Era só os ricos que faziam faculdade. Exato, era muito limitado, né? Quando surgia um crédito educativo, alguns iluminados conseguiam, só para dizer que tinha possibilidade. Agora, em massa, nunca teve. Isso irritou a elite, porque quem é da elite prefere pagar para o seu filho e ele não ter concorrente. Não ter concorrente como advogado, não ter como engenheiro. Agora, se tu tem 10 engenheiros, o cara, né? Diminui aquele dentista, né? Então muita gente, infelizmente, claro que muita gente concordou com essas políticas, inclusive gente da classe média e até da classe alta. Às vezes a classe é uma opção, né? Como eu falei semana passada, tem capitão do mato
Tem pobre que é capitão do mato, mas também tem gente de posse que é sensível às questões sociais. Isso sempre existiu. Aliás, nesse momento estão mais sensíveis alguns grupos de grandes milionários do mundo, estão propondo um imposto sobre grandes fortunas à revelia de governos como o nosso, que quer taxar o pobre de novo. Aliás, o Guedes mandou uma proposta ontem de uma contribuição sobre serviço de 12% para as pessoas físicas e 5,8% para os bancos. Ou seja, diminui o imposto dos bancos e aumenta do povo. Esse é o governo que está aí. Marley Salvatore. Falta de consciência de classe é uma desgraça. É verdade, como é que é? A interpretação de texto e consciência de classe salvariam o Brasil, né? De certeza, né, Marley? Obrigado, Marley. William Sangali, boa noite. Ronaldo de Moraes. Caso a Marilda ganhar essa, só quero ver o tamanho do inchaço do setor público. Aonde vão colocar tanta gente? Já vamos chegar nisso aí. Tá anotado aqui para nós prosear, não? Tá anotado aqui. Mas eu prometi de falar da cloroquina, gente. Eu prometi de falar da cloroquina e vou ter que falar também de uma coisa que vocês não viram falar ainda. Espero que não tenham ouvido. Tomara que vocês não tenham ouvido falar. Que é um tal de solução mineral milagrosa. Que o deputado Cherini fez uma live ontem dizendo isso. Falando sobre isso. Que ano passado curava câncer. Esse ano cura Covid. Então não dá, gente. Não dá pra gente tratar a saúde pública dessa forma, gente. Sexta-feira o prefeito Catani, que vinha tratando com seriedade a questão da pandemia. Vinha tratando com seriedade, a gente tem que reconhecer. O secretário Diego também tratando com muita seriedade. Aí, de repente, eles vêm e prometem a entrega de cloroquina para todo mundo. Gente, a cloroquina está dentre os medicamentos do SUS, não na atenção básica, como está a ivermectina. Podem tomar ivermectina, é um vermífugo eficaz. Quem tiver com vermes, meu pai ali em casa até hoje, para nós, ele trata, né? Eu, Felipe Anjo, ele dá remédio para os vermes uma vez por ano. Não tem problema, não vai fazer mal. Tá? Esse, inclusive, é da atenção básica. Pode ir lá pegar no postinho, não tem problema. Tá? Agora, se tomar demais, vai dar problema. Agora, ele não previne coronavírus, gente. Isso é uma doideira. Ele é bom para vermes, quem tiver com vermes, ou, né, uma vez por ano é bom tomar um vermífugo. Aliás, esse vermífugo é muito famoso. O pessoal do interior aí sabe que é Ivomec, a marca é Ivomec. E a gente dá pro gado toda a vida, desde sempre. Eu tenho 42 anos, desde que eu me lembro. O pai sempre teve um gadinho aqui, nós ia lá aplicar Ivomec. Meu irmão é veterinário, sabe melhor do que eu essa parte. Agora, cloroquina não é placebo, gente. Estou aqui, o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia. Os estudos indicam que não faz diferença, não melhora, só pode piorar. Porque tem sim contraindicações sérias. E eu respeito os médicos, a gente sabe que tem médico solidário receitando. Eu respeito, eu acho que eles estão também com um problema sério. Não existe um tratamento, né? É uma coisa, agora não dá para daí querer inventar um tratamento, né? Não dá para cair nessa onda. E o perigo desse tipo de notícia de sexta-feira, primeiro, o medicamento é do SUS, é da lista da Rename, né? Falei até com o Myron sobre isso. Então ele é do SUS. Se o médico receitar, o SUS tem que dar. Tá? Agora, enquanto estão debatendo cloroquina, estava faltando medicamento para fazer intubação. Os farmacos, margens, para fazer intubação estavam faltando. Porque o Pazuello lá, o militar, né, tá cumprindo a risca a cartilha neoliberal. Não gastou o dinheiro do Covid. Gastou 28% só do dinheiro do Covid. Ou seja, não preparou o país como deveria. Já está preparado para parar a disseminação do vírus ou diminuí-la, né, e ter condição no SUS de atender mais e melhor. Então, quando vem assim, o fulano não gastou, não investiu. Não investiu, gente. Nós estamos sem ministro da saúde. Aliás, o ministro anterior da saúde, o Mandetta, disse, receitar cloroquina para quem tem 35 anos e está internado, ou mesmo que não esteja internado, ele vai sobreviver, porque 99% desses vai sobreviver. A mortalidade é 0,6 por aí, a mortalidade real. Tá? Agora, tu receitar isso aí para quem é cardíaco, né? Para quem tem problema de rim. Ali em Fontona encontrei uma pessoa cujo familiar ficou 12 dias em coma e os rins pararam de funcionar. Não sei se ele tomou cloroquina. Eu sei que isso é
de uma das possibilidades de acontecer com a cloroquina. Né? E aí ficam os papagaios da cloroquina. Eles dizem, não, aí até o deputado disse, não, mas eu não vou esperar randomizar o medicamento para tomar. Gente, já tem estudo randomizado, não sou eu que estou inventando, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Fiocruz, que é respeitada no mundo inteiro, nós exportamos vacinas. Eles dizem, a solução é a vacina e nós estamos trabalhando nisso. Aliás, o PT já apresentou, através do Alexandre Padilha, ex-ministro da Educação, um projeto de lei que autoriza o Estado brasileiro, autoriza o Estado brasileiro a autorizar a produção desses medicamentos, dessas vacinas, quando existirem, para não ficar um monopólio como que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já aquela da Pfizer lá, eles querem comprar e ter só para eles. Né? E aí tem um outro estudo lá que com outros medicamentos, com tratamento, que não é com cloroquina, que estão dizendo que funciona, e que já tem alguma pesquisa que diz que funciona. Sabe quanto eles querem? 40 mil reais por pessoa. Sabe qual é o custo? 40 dólares. 160 reais. Dá para eles vender com lucro a 320, numa boa, 100% de lucro. Né? Não, mas eles querem 40 mil. Sabe? Então, o mundo não está ficando melhor por causa da pandemia, infelizmente. Agora nós temos que se unir e fazer as boas lutas. E aí eu vejo triste. Essa solução mineral milagrosa, gente, que o Cheirinho está defendendo, isso é o maior absurdo do mundo. É tomar que boa, cara. E pior, as crianças não querem. Era cura por autismo, eles disseram esses dias. Agora é por Covid. Já foi pro câncer. Já foi pro autismo. Aí as mães, sabe o que faziam no desespero? Porque no desespero as pessoas fazem coisas. Aí as crianças não queriam tomar porque gosto de que boa. Não é bem a que boa, mas é dióxido de cloro. É parecidíssimo com a que boa. Né? As crianças não conseguiam tomar, eles enfiavam pelo ânus das crianças. Aí começava a sair pedaços. Tá lá no coisa do Drauzio Varela, pode ir lá ver. Drauzio Varela é uma pessoa séria, não é? Vamos lá, olhe. Tá lá. Aliás, se tu digitar MMS no Google, só vai ter isso. A falcatrua. Né? Aí já tá saindo os vermes, tá saindo o que estava fazendo mal no organismo. Então é matando as crianças, gente. Então as pessoas têm que ter cuidado com isso, tem que ter seriedade. Então dizer isso dizer que existe esse tratamento e que ele funciona, cria falsa ideia de que, bueno, se eu pegar coronavírus, é só ali tomar. Não é assim, gente, não é assim. Cada organismo está respondendo de um jeito e as pessoas estão morrendo, são 85 mil mortes. A solução é cuidado. Máscara, distanciamento social, não afrouxar, não relaxar, ter cuidado para esperar a vacina e para que o sistema possa se desenvolver. Curta e compartilha, abençoado, para ir mais longe, para nós prosear com mais gente, para chegar mais distante a nossa conversa. E aí, gente, aí eu quero chegar no que já me perguntaram aí. Da aliança... Oi? O Myron Horn, ele disse que excelente para piolho e vermes, ivermectina. É bom, ivermectina é bom. Eu conheci um cara que me disse que está tomando desde fevereiro. Digo, meu Deus, cara, vai arrebentar com a tua flora intestinal, dá problema, cara. Não é? Porque daí tu acaba eliminando outras coisas que a gente tem que faz bem, né? Intoxica, sei lá, o problema vai dar, né? Porque não existe isso. Inclusive pagado, é recomendado, que não dá antes de abater e tal, né? Daí a pessoa estão tomando, né, desse jeito aí, ó. Então, agora, gente, a chapa que tá, esse deputado aqui em Soledade, do MMS e da cloroquina, eu não sei se ele abandonou, eu não vi a live dele, foi ontem, que ele falou do MMS, que é a solução mineral milagrosa, e ele defende isso aí, a cloroquina. Esse cara, a chapa cloroquina MMS, Cherini, Serginho Manir, não vai ter condição de manter o Diego Vidalete como secretário, cara. Porque o Diego tem tido uma postura em defesa da ciência. Né? E eu nem sou absoluto nessa questão da ciência. A ciência já foi usada para o mal também. Vide o nazismo, que fazia experiência com seres humanos. Né? Experiência com seres humanos pode fazer, mas experiências não republicanas com seres humanos, experiências terríveis com seres humanos. Né? Mas nós temos que ter um protocolo que seja com medicamentos randomizados, com um tratamento que efetivamente funcione. Então vocês acham que vai ter? E ele já disse que ele quer a Secretaria da Saúde para fazer esse tipo de coisa.
Então, eu não sei, mas eu não apoiaria isso aí. Eu, como cidadão, digo, não, para aí. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos que investir em prevenção, nós temos que fortalecer, porque qual é o milagre do sofismo? Ele usa de um argumento verdadeiro. Qual é o argumento verdadeiro? Nós temos que melhorar a nossa imunidade. Como é que melhora a imunidade? Comendo adequadamente. Salada, carne, ovo, né? Comendo bem, tendo paz na vida. Né? Isso melhora nosso sistema de imunidade. De repente mel, de repente uma graxa aprovada, de repente não faça muito mal, né? Ou faça até bem. Né? Agora daí tu ir para um MMS, para uma cloroquina, para uma salvação, isso aí é doideira. Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo, sabe? Em lugar nenhum do mundo. Agora, claro, tu pega... Por que esse MMS já foi dito que curava câncer e dito que curava autista? Porque as pessoas estão desesperadas. Estão desesperadas. Quem está com Covid também, quem está com aquelas dores... Eu tive um relato essa semana de uma amiga que está passando por isso. Ela disse, é uma dor horrível. Teve uma noite que eu pedi para morrer. Aí é claro que se chega com qualquer coisa, de repente tu toma. Né? E eu entendo a angústia dos médicos, quero salientar isso. E quero salientar o esforço do Hospital Frei Clemente de Soledade, que pese o discordar desse tratamento que estão dando. Mas porque estão fazendo milagre, estão atendendo, estão trabalhando, estão se dedicando, inclusive a administração, que outrora, não essa, mas outrora muito questionei, agora eu tenho que reconhecer. E que bom reconhecer, que bom dizer, minha cidade está agindo bem, né? Está agindo bem, o hospital está atendendo, está se esforçando. Eu acompanhei o desespero semana passada, quando não tinha esses fármacos aí para intubação. Isso é triste, né? Tu não tem medicamento, não é só aqui, no estado inteiro não tinha, veio do Uruguai. Né? Por quê? Porque o abençoado lá do Pazuello lá não se ligou disso aí, né? Ele passou por ele não sabe que está numa pandemia, ele achou que era só tomar cloroquina e voltar para casa. William Sangalli. Qual o sentido de receitar algo que não traz benefício, mas sim só efeito colateral? Olha, eu não consigo entender. Vamos pela parte, William. Eu sempre gosto de fazer uma análise primeiro a partir da boa-fé. Então, eu imagino que o seguinte, eu acredito nessa história do Mandetta. O Mandetta fez piada até, ele diz assim, bota uma benzedeira, qualquer coisa, faz um chá qualquer, a pessoa vai sair da situação. Por quê? Porque a maioria jovens que pegam, a maioria das pessoas, elas conseguem sobreviver, né? Embora todas essas dores, etc. Então, de repente, os médicos, né, para dar uma resposta, se a pessoa chega com um problema lá no meu escritório e não é jurídico, eu digo para ele, teu problema não é jurídico. Acontece, né? Volta para casa. Se o problema é jurídico, eu tenho que botar, ou isso é uma ação ordinária, é uma ação de indenização, é uma ação de família, ou é um mandado de segurança, ou eu tenho que botar aquele problema dentro de uma questão jurídica. Já aconteceu de a gente ter um problema jurídico e, bueno, não sei qual é o instrumento que vou usar aqui. Isso dá uma angústia. Agora tu imagina, e isso que a gente lida mais é com liberdade e com patrimônio. Agora, quando tu imagina quando tu está lidando com a vida da pessoa. Então, os médicos estão sob alta tensão, porque eles querem salvar vidas. Eu acredito que eles queiram. Então, daí vem essas... E mais médico também não está imune a esses placebos psicossociais, né? De achar que tem que ter uma solução mágica. Gente, a solução agora é cuidado, muito cuidado. Myron Horn. No protocolo de profilaxia oficial do Estado do Rio Grande do Sul, consta ivermectina e hidroxicloroquina. Observação. Profilaxia para profissionais de saúde. Pois é, então é um erro. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz que é um erro, a Fiocruz diz que é um erro, a OMS diz que é um erro, os americanos dizem que é um erro. Foi feito ali esse estudo que a Sociedade Brasileira de Infectologia cita, são 2 estudos randomizados, né? O Maio sabe bem o que é isso, que ele é profissional da área, né? Ele diz, não fez efeito para o bem, né? Fez o mesmo efeito que placebo para o bem, só que placebo não tem as sequelas, não tem as contraindicações. Placebo é comprimido de farinha. Placebo funciona, porque funciona a mente. Toma aqui, nenê, que tu vai... Quantas crianças melhoram só de ver a mãe? Né?
Ou só de sair de perto da mãe, às vezes. Porque eles querem... A mãe causa um efeito, né? Então, é isso. OMS, sim, cara. OMS, não tô brincando, Leonardo. OMS, Organização Mundial da Saúde. Você tem que parar com essas coisas, duvidar das instituições, cara. Sabe? A gente tem que acreditar nas instituições, até a menos que elas provem o contrário, como é o caso da presidência da República atual do Brasil, que não dá para confiar se tá ou não tá com Covid, se falou, se não falou, que desfalou, cara. Isso tem uma lógica, as coisas estão dentro de um... Não dá pra gente acreditar em tudo que é fake news, né? Se vocês acreditassem em alguma ou em outra fake news, tudo bem, né? Agora teve uma essa semana de que a Argentina já foi ocupada pela China e as pessoas saíram dizendo, cara. Então não dá. Quem acreditou em mamadeira de piroca, não dá. Quem acreditou em kit gay, não dá. Tu tem um limite de diálogo com essa população. Geise, algo mais? Vamos ir. Eu tenho mais coisa para falar, gurizada. Vamos lá. Tenho que falar da água, da Corsã, né? Joyce Moraes. Complicado. Muita gente querendo se beneficiar. Muita desinformação e gente morrendo, o que é mais triste. Exatamente. Esse é um fake news, Leonardo. É acreditar em mamadeira de piroca, em kit gay, né? Isso é fake news. Por exemplo, teve 5 fake news que decidiram as eleições de 2018. Foram fundamentais para decidir. Fake news é essa da cloroquina, né? Pior do que fake news, né? E tá aí todas as organizações de saúde dizendo que isso não funciona. Isso não funciona. E é isso que eu estou dizendo, com todo o respeito a quem, inclusive, pensa o contrário, porque nós estamos num momento crítico. Agora, o que nós nem deveríamos estar debatendo isso. Isso deveria estar dentro dos hospitais debatendo pela comunidade médica. Mas nós temos um presidente que age como um vendedor de remédio, chinelo ainda, né? Sem nenhuma condição para fazer isso. O Myron Horn. Uma pessoa doente faz qualquer coisa pela saúde. Exato. Nada mais fácil de explorar. Exato. E, aliás, doente em qualquer sentido, né? Por que esses curandeirismos, esse MMS aí fez isso, né? Com as crianças, né? São uma série de coisas que faz as pessoas tomarem posições e etc. devido àquela circunstância da sua vida, não é? Renata Silveira Arruda. Grande Renata, sempre conosco. O triste é que temos muita gente no nosso meio que não tem acesso ao que é certo e vão ir atrás do que esses loucos estão falando, sem a noção do mal que poderá causar às pessoas. Ou seja, estão se aproveitando do pavor do povo. Exato. E segunda-feira vai ter receita para MMS, que boa, para traduzir, não é bem que boa, é dióxido de cloro, tá? Vai ter receita de tomar dióxido de cloro para matar a Covid, tá? Que já foi receita para autismo, já foi para câncer, já foi para uma série de outras. Só entra ali, digita MMS no Google, vocês vão ver. O horror que é isso, né? E aí deputado federal fazendo isso, deputado federal que quer ter a Secretaria da Saúde em 2021 na sua mão, como sempre quis, como já teve, inclusive com denúncias sérias sobre furar fila no SUS. Estão pedindo para te definir o que é fake news, amor. Fake news é uma notícia mentirosa, uma notícia que não é verdadeira, né? Uma notícia que não é verdadeira, como fizeram da mamadeira de piroca, como fizeram do kit gay, como fizeram tantas outras, né? Que infelizmente hoje tem apelo, como fizeram essa semana, essa da Argentina, né? Como não deixa de ser essa da cloroquina, porque ela não tem uma eficácia comprovada, ao contrário, tem estudo randomizado, dizendo por gente séria, de que ela não tem efeitos positivos. E isso é fake news, né? Everaldo Silveira Silva. Alisson. Cloroquina, azitromicina. As instituições e órgãos competentes dizem que esses medicamentos que não funcionam estão todos eles errados e somente o Bozo e os bozinhos estão certos? As instituições todas estão hoje inequívocas. A OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Fiocruz, todo mundo é a mesma coisa, inclusive a nível internacional.
Então é um debate que não tem, entendeu? Curte, compartilha, abençoado e abençoada. Nós ainda temos uma prosinha pela frente aqui. A Joyce Moraes, é algo tão simples, quase não divulgado. Exatamente, por isso que eu tô aqui falando. E olha, gente, é muita gente. Secou os estoques de ivermectina e de cloroquina na cidade, gente. E o preço da cloroquina, que já era alto, tá nas alturas. E tem gente tomando cloroquina, inclusive, como se fosse preventivo. Sabe? Que se fosse verdade que curasse, tinha que deixar para quem está naquela fase da doença que eles mesmos dizem que cura. Né? Que, aliás, não curou o Bolsonaro, se é que é verdade que ele está com o coronavírus, porque ali não dá para acreditar em nada. Né? É uma coisa assim absurda que nós estamos vivendo no Brasil, é surreal as coisas que estamos vivendo no Brasil. Né? Robson... Fake news também, para quem perguntou, é dizer que o Fundeb foi aprovado pelo Bolsonaro, quando foi pela oposição e pelo Congresso. Fake news é o que a gente mais vê nesse país, infelizmente. Por isso que elegeram o Bolsonaro. Exatamente, e gosto e se apaixona, é sempre uma novela, assim, uma coisa drástica, indústria farmacêutica, que quer ver o que a indústria farmacêutica é capaz de fazer coisas terríveis. Assistam O Jardineiro Fiel, lá na África, os experimentos com os farmacos. Aquilo sim, aquilo é verdade, aquilo é uma história verdadeira, que pegaram para uma população inteira no país, ainda fazem, para testar medicamentos. Só que nós estamos pedindo para fazer isso com nós. Oferecendo-nos para fazer aquilo que está naquele filme O Jardineiro Fiel. São tantos loucos sem noção, é só Jesus na causa. Muito triste. A Ana Júlia. É isso aí, Julinha. Boa noite, tudo bom? Robson Soares, pague no site. Bem, Robinho. Quantos dos atuais candidatos a vereadores, na sua opinião, se reelegem? E o que você acha da inserção dos jovens na política da nossa cidade? Eu acho importantíssima a inserção dos jovens. Eu comecei na política muito jovem. Eu acho que é sempre boa a participação. Agora, tanto jovem como todas as outras políticas de participação, mulheres e tal, ela não depende só dessa condição. Ela depende de qual política as pessoas defendem. O Partido Novo defende a coisa mais velha, por exemplo, que existe no país. Votou contra o Fundeb. Né? Articulou contra o Fundeb e tem o nome do Partido Novo. O Marcel Van Hatten é um péssimo deputado. Mas não é porque é novo, é porque as ideias dele são velhas. Né? Então é possível ter uma juventude que seja mais democrática, eu imagino, que seja de resistência e que venha para a luta, né? Que venha para defender os interesses populares, os interesses do povo, que tenha uma mente para não cair em fake news, né? Para aprofundar a democracia. Isso vale para todos os segmentos que não estão bem representados na política, o caso das mulheres. Eu sonho com uma paridade das mulheres, mas uma paridade das mulheres não aqueles 30% de vaga para concorrer. Tem que ser 30% ou 50% das vagas dos eleitos. Dos eleitos e eleitas. É essa questão que nós temos que debater no Brasil, como já é em alguns outros países, tá? Everaldo Silveira Silva. Olá, boa noite, meu amigo Alisson, tudo bem? Tudo bem, Everaldo? Gostaria de saber a sua opinião, se já podemos acreditar que o Fundeb está garantido. Ainda não. No Brasil atual não dá para acreditar em muita coisa. Acho que passa. O Senado é tradicionalmente mais sóbrio que a Câmara. Tá? Mas tem que manter a mobilização. A mobilização de até segunda noite foi muito interessante, gente. Os professores, a comunidade escolar participou, pressionou. E se não fosse isso, não aprovaria. Nós enfrentamos um inimigo poderoso, que é esse governo que está aí com todas as suas forças. E vai para o Senado ainda, tem que esperar, tem que passar pelo Senado. Quando não tiver passar pelo Senado, não for sancionado, ainda tem que ter cuidado. O Everaldo está perguntando também, Alisson, o que é preciso acontecer a mais para o Tribunal Internacional de Haia? De Haia. Haia, para responsabilizar o presidente do Brasil por negligência no combate à pandemia? Teve uma denúncia do PDT, né, no Tribunal de Haia, que acho que vai ser procedente, eu acho que ele vai ser condenado. O destino do Bolsonaro é muito parecido com o que ele se identifica, que é o Augusto Pinochet, um sanguinário. Eu espero que seja esse o destino dele. Estou lutando para isso, para que a humanidade reconheça
como um genocida. E não adianta o Gilmar Mendes falou e os militares ficar brabinho. Brabinho saiam do governo. Saiam do governo, vão mudar do exército e podem ficar brabinho. Agora participam de um governo, né? Com esse grau de falta de respeito com as pessoas e com a vida das pessoas, vão ser responsabilizados sim. Tá? Tanto é que já 82% das pessoas não querem aquele Pazuello no ministério, que aquilo é um interventor, que nem para fazer as compras certas não serviu. Tá? Então esse é o caso. O Leonardo Flores, ele tá defendendo o Bolsonaro, dizendo que bem. ele é o presidente e foi eleito pelo voto. Mas não tem problema defender o Bolsonaro. No caso das questões municipais, tem outras duas chapas muito bem identificadas com o Bolsonaro. Pode ir lá ajudá-los a construir um programa de governo, identificados com a proposta do Bolsonaro. Pode eleger um prefeito que trate mal a imprensa, que trate mal a cidadania, que não respeite a Câmara de Vereadores, como é o Bolsonaro. Pode eleger um prefeito ou uma prefeita com esses critérios, iguais os do Bolsonaro. Né? Não tem, pode defender uma Secretaria da Saúde que invista em MMS como solução milagrosa, que diga para as pessoas saírem para a rua e depois tomarem cloroquina, que não precisa se cuidar, que cloroquina está disponível. Querem um prefeito, uma prefeita assim, tem outras duas pré-candidaturas para o amigo ir lá debater e ajudar a construir esses programas e contar para o povo isso. Porque tem que contar. Né? Que é o que nós fizemos aqui. Eu estou dizendo, construindo um programa de governo, numa pré-candidatura, e estou dizendo o que a gente considera importante e quais os princípios que a gente considera importante. As outras duas chapas são duas chapas do Bolsonaro. Né? O amigo pode ir lá, pode participar das duas até, não tem problema, ajuda a construir. Né? Inclusive oriente a prefeita ou o prefeito a tratar mal todo mundo, xingar todo mundo na entrada da prefeitura, esculhambar com todo mundo, esculhambar com os profissionais da saúde, esculhambar com os funcionários, esculhambar com quem está perto, né? Se pegar uma doença contagiosa, cuspir nos outros, não tem problema. Nós queremos um prefeito que respeite a cidadania, que respeite a participação popular, que respeite a Câmara de Vereadores, que respeite os poderes constituídos, que respeite a jurisdição, né? Que respeite a cidadania, a imprensa. É esse o perfil de prefeito que nós queremos construir, né? Através dessa pré-candidatura. Então o amigo pode ir lá contribuir com suas ideias lá nas lives deles, lá no processo democrático que eles têm, que eu acho que até nem é democrático, né? Não dá para chamar de democrático. Bianca Spinelli. Em resposta a quem disse que o presidente foi eleito pelo voto, sim, mas não pela maioria dos brasileiros. Se duvidar, é só consultar o site do TSE. Exato. E outra, a democracia, né, Renata? Ela não é um processo que termina com o voto, ela começa com o voto. Né? A Constituição de 88 estabeleceu um processo de cidadania. As pessoas têm que ser respeitadas todos os dias. Os princípios que nós colocamos na Constituição têm que ser respeitados todos os dias. Isso não é favor de governante. Isso é obrigação de governante. Né? Então, quando a gente mas foi eleito, então, se vamos eleger um prefeito agora, pode fazer o que quiser com a cidade? Não, ele tem que respeitar a legislação, ele tem que respeitar o povo, tem que respeitar as pessoas, ele tem que respeitar a vida, respeitar a saúde, né? Respeitar todos os segmentos sociais, os empresários, os trabalhadores, a sociedade organizada, tem que ter uma postura republicana. Né? Não como um mini reizinho aí que fica ditando norma. Não é assim. Myron Horn. É bom que tenha muitas pessoas por aqui debatendo o lado que defende, mesmo que contrário. Acho que enriquece a live. Eu não tenho nenhum problema. Pode vir, só que, né? É esse tipo. Agora, se vier com essas propostas, né? Tipo de a Secretaria da Saúde investir em MMS, a Secretaria da Saúde, né? Em coisas miraculosas que não são verdadeiras, não vai entrar no nosso programa de governo, que a live também é para a construção do programa de governo. Só isso que eu pontuei ali com o amigo, que eu já não me recordo o nome, inclusive. Everardo Silveira Silva. Alisson, gosto da tua fala, clara, objetiva e com argumentos coerentes, e faz as pessoas refletirem. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, sobre a água, tá xarope, né, Tino? Tá xarope. Eu defendo o serviço público de água, defendo a Corsã, mas eu não posso defender que a prefeitura, aliás, a vice-prefeita, que é candidata a prefeita,
ela não apareceu na pandemia, ela não aparece quando falta água, ela só aparece na boa. Só na boa. Tirar foto, apresentar uma empresa, blá. Qual é a sua postura na questão da pandemia? Qual é a postura em relação a ir lá, sentar com a Corsã, ver qual é o problema e tentar resolver o problema? Né? Nós fizemos uma proposta de aumentar os reservatórios, fazer uma nova contratualização com a Corsã, então uma postura ativa em relação a isso. Hoje estamos falando, inclusive, falei já sobre a questão dessa postura também em relação às concessionárias de telefonia. Né? Eu quero saber qual é. Porque falta água toda hora e eu não vou aqui execrar a Corsã, gente. Eu sei que os funcionários fazem um trabalho, eu gosto da Corsã, nós precisamos contratualizar com a Corsã, mas o pior contrato que tem com a Corsã na região é o nosso. O Defontoura Xavier prevê ter água no interior. E o nosso não, por exemplo. Né? Não falta água em Fontoura Xavier, como falta água em Soledade. Então nós temos que chamar a direção da Corsã e ir para Porto Alegre, parar de olhar a Soledade do Trevo para cá e olhar do Trevo para lá, ir para Porto Alegre, cobrar, né, ter uma postura proativa quando tem um problema desse, sentar com o pessoal da Corsã e dizer, ó, gente, nós precisamos de investimento. O último investimento que teve na Corsã, sabe quem foi? Tarso Fernando Genro. Por isso que quando eu falo, velho, eu posso falar, cara. Porque aquele reservatório novo ali, ó, do lado da caixa d'água, embaixo, grandão ali, ó, Tarso Fernando Genro colocou. Aquele reservatório lá do Botucaraí, perto da Santa Rita, Tarso Fernando Genro que colocou. Tá, gente? Quando eu falo de compartilhar a gestão e 5% investido no programa social, porque já foi feito em outros municípios, como Passo Fundo, e está dando certo, e nós vamos estar no nosso programa, sim, a compra e distribuição de caixas d'água para pessoas, famílias carentes que estejam no Cade Único, para aumentar a reservação, não só nos reservatórios, como nas casas das pessoas pobres, das pessoas que precisam. Né? Isso aumenta toda a nossa capacidade de reservação. Isso é proposta, agora eu quero ver os outros fazerem proposta. E se fizerem, se copiarem, não teria até muito problema, tem que dizer por que em 8 anos não fizeram. E o outro que não apresenta propósito nenhum, é só a mensagem. Aliás, podiam entrar na mesma chapa, agora que o Manira entrou na chapa e disse que está contemplado, que vão cortar um pouco do CC, estão estudando. A outra chapa está contemplado, o programa inteiro da outra chapa é cortar os gastos. Está contemplado, podiam fazer uma chapa só, né? De fazer uma chapa só, bem tranquilo, não vejo nenhum problema, né? Tá? Então, nós defendemos isso, gente, uma postura proativa, né? Falta água na cidade, as pessoas reclamam, com razão, né? E o prefeito não vai nem sequer falar com a gerente da Corsã daqui. Tinha que ir lá na Corsã em Porto Alegre e dizer, ó, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos de mais investimento na cidade, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de reservação, nós precisamos melhorar ter um gerador ali nos praiados para quando falta luz, da RGE, que quando é privada tem povo que não reclama, né? Falta luz, não tem problema. Muitas vezes faltou água porque faltou luz, né? Daí a luz já está privatizada, daí eles não berram. Então tem que ter uma postura proativa. Não é possível que nos nossos bairros não pegue sinal da Claro, da Vivo, da coisa e nós ficamos quietos. Como se essas pessoas que estão no bairro não precisassem disso. E as pessoas precisam de internet de qualidade. No interior, onde tem a Coprel, já está contemplado no nosso programa de governo a questão de fazer convênio com a Coprel e ajudar. Claro que o cooperado, no caso, vai ter que também entrar com a sua parcela. Eu aqui paguei 1.500 para nós botar aqui, né? Mais ou menos, 1.000 e uns quebrados, né? Nós temos que reduzir isso, porque a população não tem esse dinheiro, né? Eu falei com um companheiro lá de Gentil, eles botaram em todo o interior de Gentil internet. Investiram R$1 milhão decididos no orçamento participativo de 2018 e executados integralmente no orçamento de 2019. Integralmente. 100% das propriedades. E agora vamos fazer o georreferenciamento de cada uma das propriedades. E isso que é um municípiozinho pequeno na parte do interior. Né? Agora nós aqui é 1.213 km², 1.354 propriedades. Se o cara fica doente aqui, liga pro SAMU, não é ter a sorte de algum abençoado ali do SAMU conhecer o interior, eles já conhecem por sorte, né? Eles não acham. Porque do Santo Tomé, gente, do Santo Tomé ao Pinhal dá 90 quilômetros. 90 quilômetros. E nós não temos nenhum georreferenciamento no interior. Nenhum. Então nós precisamos ter para a questão da brigada, senão tá cheio de brigadiano novo.
né? Daqui um pouco já não tem mais os brigadianos velhos aí que conhecem as estradas e conhecem as coisas, né? Quando a gente chama, e eles vêm, segurança pública, eu defendo a segurança pública, eu não tenho dinheiro para pagar a segurança privada, e porque mesmo que eu tivesse, eu defendo que aqueles que não têm dinheiro para pagar a segurança privada tenham segurança pública. Simples assim, né? Simples assim, tão simples como a água, né? Simples e claro. Né? Simples e claro, né? Exatamente. Myron Horn. Está aí um baita negócio para a Soledade, caixas d'água. Não estou em Soledade, mas meus amigos e parentes estão. Exatamente, obrigado, Mário. Esse quando nós falamos do desenvolvimento social, nós esmiuçamos esse debate aí, tá? Ana Júlia. Eu não vejo a hora de eles olharem na tua cara e responder as perguntas, pois só sabem mentir, pois até hoje estão lá e não fizeram nada, só olharam para o interesse deles. Vai firme com a tua franqueza, que você vai longe. Parabéns e abraço. Obrigado, Julinha. Obrigado, Julinha. Vamos à luta. Tem muita coisa para a gente construir, para a gente conversar, para a gente mostrar as necessidades, a importância. E eu acho que nós temos uma plenas condições de apresentar, não só no processo eleitoral, mas durante toda a vida política, né? As nossas ideias, os nossos projetos, e isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. O Leonardo Flores escreveu: vamos cobrar alguém que tem um monopólio da água, eles vão defecar e andar. E o Myron respondeu: mas se tem alguém para ser cobrado, é a Corsã, meu jovem. Eu não sei o que o Leonardo quis dizer com isso, mas o monopólio do saneamento é do município, abençoado. A Corsã trabalha em Soledade com um convênio com o governo municipal. O titular do saneamento é o município. Por isso que eu estou dizendo que é o prefeito que tem que ir lá falar com a Corsã e entrar num acordo e melhorar a contratualização e melhorar o fornecimento de água potável, e parar com essa história de privatizar, porque privatizar vai dobrar a tarifa, porque daí tem que dar lucro, né? E se a água tiver que dar lucro, bicho velho, uma que cidades do nosso porte menor nem vai ter interesse privado. O interesse privado, já falamos sobre isso, é cidade de 200 mil habitantes, como é Passo Fundo, Porto Alegre. Não há interesse econômico. Então a Corsã trabalha aqui para atender e trabalha sob convênio, porque o titular do serviço de saneamento é o município. O titular da questão energética é o Estado, por isso que a Copel não precisa pedir nada para entrar aqui, e a RGE é estadual, a questão é o Estado que define. Mas o titular de serviço de saneamento é o município. Everaldo Silveira. Agora eles vão, com o novo marco regulatório, eles vão obrigar os municípios a licitar. Tá? Aí para os nossos municípios que querem enfraquecer a Corsã, não vai ter quem queira, abençoado. Né? E se tiver, vão querer fazer... Vamos botar o valor lá em cima, 3, 4 vezes o que está hoje, mais o esgoto 3, 4 vezes. E aí o povo não vai ter dinheiro para pagar a água e o esgoto, que essas duas tarifas. Tá? Então nós temos que lutar pelo que é público, porque a gente precisa. Everaldo Silveira Silva. O Estado é fundamental para que ocorra a equidade, mas as empresas que foram privatizadas estão enriquecendo e os serviços cada vez piores, ficando 1 ou 2 horas ou até mais para ser atendido. Exato, é o que acontece com a RGE, por exemplo, é o que acontece com várias coisas que foram privatizadas que não deu certo, com a Telebrás e tantas outras coisas, ou o serviço telefônico no Brasil é uma beleza, abençoado. Deus livre, né, cara? Se tu tiver um problema com o telefone, tu não resolve. Né? Não tem, tu fica 2 horas ali resolvendo, tu prefere às vezes comprar outro para parar de se incomodar, né? Sem falar as contas que vêm mirabolantes. A gente vê isso. E aí, infelizmente, não está cedendo efetividade ao Código de Defesa do Consumidor, porque todas as pautas que falam em povo nesse país nos últimos anos só decaíram, né? Então diminuiu o poder de PROCONs, diminuiu os danos morais no judiciário. O judiciário tem que também se ligar disso e aumentar, porque se os caras fazem um monte de sacanagem no serviço de telefonia, vai parar no judiciário e manda devolver 100 pila, como eu tive processos, e não só um, bom, daí os caras vão rir, né? Agora, se era 100 pila que tava cobrando errado e tu gruda um dano moral de 10, 15, 20 mil, aí eles vão começar a pensar, a tratar melhor o povo, não é? Matheus Demarco. Tem um outro telefone que também não atendem às reivindicações sobre o abastecimento de água nos interiores do município. Aí os interessados
ligam para uma rádio fazer o meio de campo. Eu defendo, por exemplo, aqui eu recebo a água do município, né? E tem uma equipe, sempre a nossa comunidade aqui é bem atendida. Sempre falta, sempre dá problema na rede. De repente acho que só 3 ou 4 funcionários, que é só 2, mas daí tem sempre contratado mais uns 2, daqueles que que uma chapa bolsonarista dizia que não tinha que ter, né? Agora tu imagina, essas redes aí são difíceis, Matheus. E em todo esses 1.213 quilômetros quadrados, né? Em 4 pessoas. Esses dias eles trouxeram água aqui de caminhão, porque não conseguiram arrumar a rede. Eles trouxeram água de caminhão num sábado de tarde. Eles vieram do Santo Tomé aqui para abastecer aqui em casa e outras casas aqui na região. Né? Então precisa melhorar o serviço. Tem comunidades que ainda não está 100% da água. A água não é tratada, nós precisamos tratar isso aí. Mas, como eu já falei naquele dia do coisa, tem um porém. Estamos pagando R$15 de tarifa. R$15 de tarifa. Tá? Ali no Tio Hugo era 29 quando eu morei lá 4 anos atrás. Lá em Fontoura, a maioria, né, porque lá se organiza por comunidades, fica na faixa de 30. Né? Nós aqui é 15, então ele não é sustentável. Né? Não estou dizendo que tem que aumentar, estou dizendo que tem que fazer esse investimento. E aí nós precisamos de o prefeito que tenha coragem de manter esse investimento, de repente ampliar essa equipe, de repente fazer o tratamento na água. Nós temos aqui na nossa comunidade, temos sorte, a água, ao que consta que é o SUS que mede, né? Sexta coordenadoria, o município é obrigado a mandar, né, amostras de água para fazer o teste. A nossa aqui ainda tem só uns coliformezinhos fecais, que tem todas as águas, em nível tolerável, mas tem outras que tem ferro, que tem materiais agrotóxico. Nós, inclusive, no nosso programa de agricultura, incentivar a produção orgânica e tal, em especial ao redor dos mananciais, dos poços onde a gente retira a água, né? Que isso é também investir em saúde. Aliás, a água é saúde, não é? A Joana Ferronato Fagundes. Joanita. Mas imagina uma garrafinha personalizada da empresa privada, que chique tomar banho com ela. Porque vai ser isso, né? Vai ser tão caro que vai ter que tomar banho tcheco. É isso, pessoal. Tá? Então, as novidades políticas da semana foram: o PSB se aliou ao MDB, que deu essa chapa aí que eu chamei de chapa cloroquina, MMS, Xerine, Serginho e Manir. Né? Essa é a chapa Bolsonaro. E a outra chapa é a chapa Bolsonaro, como é que chama? Bolsonaro Mensagem. Né? Porque não diz qual é o projeto, não diz qual é a proposta, não diz nada, só dizia que era para cortar. E como eu falei exaustivamente, cortar, é cortar daqueles que mais precisam, porque dos graúdos eles não cortam. Dos graúdos nós vamos cortar. Esse negócio de máquina da prefeitura ficar dias e dias dentro de grandes propriedades aí, fazendo serviço particular, não, senhor. Vai ficar nas estradas, fazendo as entradas de propriedade dos pequenos, sobretudo os pequenos, né, que não tem, né, fazer o bebedouro, as coisas para a agricultura familiar poder sobreviver. Né? Isso tudo nós temos que fazer. Agora, essa história de só cortar, eles cortam do povo mais pobre e atendem só o mais rico. Tá? Essa é uma história velha que todo mundo já conhece. O Myron está respondendo o Leonardo Flores. Você tem direito de defender teu ponto de vista. Se defende serviço privado de água e esgoto, tudo bem. Mas fique ciente que a conta chegará salgada. Bem salgada. Se chegar mais barata, pode me cobrar. Abraço. Não, é impossível, gente. A Corsã não trabalha com lucro de Soledade. Né? Mas nem tem que trabalhar com lucro mesmo, porque é uma empresa pública. Tem que atender bem. Essa é a luta. Tá? Então, prefeitos ou prefeitas... Né? No caso, o prefeito hoje deveria ter uma postura mais ativa, e a vice-prefeita também, porque a vice-prefeita, como eu falei, ir na boa, na hora da foto, não vi na pandemia, não vi na hora dos decretos de fechar o comércio, não vi na hora que falta água, só na boa. Nós precisamos de
proatividade na questão da água, na questão da telefonia, na questão das estradas, na questão dos acessos a propriedades, e na melhoria dos bairros. Eu estive visitando os bairros, como sempre fiz e sempre faço. Às vezes, no final da tarde, eu estou estressado, eu pego o carro e vou numa vila, vou lá no Vila, lá no Botucaraí, dou uma volteada por lá. Ninguém me entende muito fazer isso, mas eu sempre tenho na mente aquela poesia do Quintana, né? Que percorro a minha cidade como se fosse um corpo. E eu percorro ela, eu gosto. Às vezes vejo um amigo já abando. Às vezes estou tão cansado que às vezes nem quero prosear muito, mas eu fico feliz só de ver. De dar um... Como é que tá, bicho velho? Tá? Everardo Silveira Silva. As melhorias na rede de captação do espraiado até a estação de tratamento estavam sendo realizadas. Sim. Mas uma empresa privada fez com que fossem paralisados. Exato. Por causa que tem a concessão e agora temos que ficar esperando. Exato. Isso estava lá no PAC 2 da Dilma, isso aí, tá? Isso aí já era dinheiro reservado lá. E vai melhorar, claro, melhorar aquela tubulação ali, evita que se estoure cano e tal. Coisa boa aquilo ali também, tá? Mas tem que melhorar muita coisa, como comentamos aqui. Bueno, pessoal, não dá para fazer tudo numa live só. Gostaria de ficar muito mais. Quem não respondia agora, responderei amanhã, porque agora eu e a Geizinha vamos sentar no sofá, ver um filmezinho, dar uns beijinhos e dormir, que a gente tá cansado. Vocês tenham uma boa noite, tenham paz na vida de saber que estão fazendo o melhor para si e para os demais, que eu sempre digo, a única coisa que dá paz na gente é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. É só isso, não é dinheiro que nos dá paz, não é nada. É fazer o que a gente deve fazer na hora que tem que ser feito. Tá? Quem sabe fazer o que tu tem que fazer agora é dar um clique aí e compartilhar, abençoado, para chegar mais longe essa mensagem, tá? Grande beijo, grande abraço a todos e a todas.